Fala, meus queridos, vamos aí para mais um módulo das nossas videoaulas, hoje sobre força de tração, uma das principais forças da dinâmica. Hoje vamos estudar a famosa força de tração. Bom, força de tração ela vai aparecer em quais situações, gente? Vai aparecer quando o problema tiver cordas, cabos, barbante, enfim, vai aparecer nessa situação. Toda vez que for relatado para você que tem um cabo, uma corda, você já tem que ter em mente que vai ter força de tração aí nessa situação, tá ok? E os nossos problemas aqui, elas vão tratar de fios ideais, cordas ideais, onde a massa dessa corda não vai ser relevante para o problema, tá certo? Então, viu que tem corda, cabo, barbante, fio, já vai ter aí força de tração. Não esquece disso daí, tá ok? Ah, prof, tem uma fórmula para te calcular a força de tração? Não, não tem aquela fórmula específica. É igual mais ou menos à força normal. Lembra que a força normal não tem aquela fórmula específica para a gente gravar, para a gente fazer a força, calcular a força normal? Então, a mesma coisa aqui vai funcionar com a força de tração. O valor, o módulo dessa força de tração vai depender muito da situação que o problema está se descrevendo. Se o corpo está em equilíbrio, né? Se o corpo está em movimento acelerado ou movimento retardado, então tudo vai depender da situação que o cara te coloca no exercício, no problema, tá certo? Então, força de tração não tem aquela fórmula específica, tá certo? Beleza, gente? Vamos aqui num exemplozinho simples. Veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de 8 kg suspenso por uma corda. Então, opa, se tem corda, tem força de tração, não é isso? E outra coisa, ele te deu a massa do corpo, né? Se ele te deu a massa, gente, ó, te deu a massa aqui, ó. Lembra que se tem massa, ele vai ter o quê? Vai ter peso, certo? Então, olha só. Nesse cara, o que é que ele vai pedir? Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da tração na corda é de... Então, tá aí os valores, quantos newtons. O que é que tu faz aí? Nessas situações envolvendo forças, a gente marca as forças que estão agindo no corpo, no bloco, no caso. Então, percebe o seguinte, se tem massa, qual é a força que vai ter aí? Vai ter o peso, certo? Como ele está suspenso por uma corda, olha só, o peso está puxando ele para baixo. Só que ele não cai, tá? Tá ali paradinho, tá em repouso, então uma situação de equilíbrio. Ele não tá caindo por quê? Porque tem uma força puxando ele para cima, tem uma força sustentando ele para cima. E essa força é a força de tração que o fio está exercendo sobre ele, tá certo? Então a tração aí para cima e o peso para baixo. Como esse bloco está em repouso, é uma situação de equilíbrio, né? Uma situação de equilíbrio, força resultante igual a zero. Se ele está em equilíbrio, é porque a força de tração vai ser igual a força peso, certo? Força de tração igual a força peso. Está em equilíbrio, força resultante igual a zero. Então, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Para cima eu tenho a força de tração, para baixo eu tenho a força peso. Então, seguimos aí, ó. Então, a gente vai encontrar o seguinte, que a tração é igual a massa vezes a gravidade. Não esquece que a tração é igual ao peso, e peso é igual a massa vezes gravidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo, só substitui. Vamos lá, que a massa é igual a 8, a gravidade vale 10. Então, nós temos que a nossa tração vale 80 newtons. Bem facinho, né? Molezinha essa daí, o nosso gabarito aí, a letra A. Bem fácil, bem simples, então não tem mistério aí. O corpo suspenso, paradinho, em repouso, a tração vai ser igual ao peso, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aí para o nosso exemplo 2. Dois blocos A e B, de massas 2 e 6 kg respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força F de 16 newtons, mostrado na figura, o conjunto adquire aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O valor da força de tração no fio, que une os blocos A e B, é igual a quanto? Então, queridos, vamos aqui o seguinte. A força de 16 newtons que ele te ressaltou é essa daqui, ó, que ele não marcou na figura, mas é essa força aqui, ó. Essa é a força F, que vale 16 newtons, tá certo? Então, o que a gente faz primeiro? A gente vai marcar as forças que estão agindo nesse cara aí, beleza? Vamos aqui passar para o slide seguinte, slide limpo. Bom,
olha só. Esse cara ele vai se mover, né? Nesse sentido aqui. Nesse sentido, beleza? Ele vai se mover na horizontal. Quais as forças que estão agindo sobre ele aí? Bom, eu tenho aqui no bloco A o peso. No bloco B eu também tenho o peso. E como eles estão em contato com uma superfície de contato, nós temos quem aqui para cima em cada um deles? Nós temos a força normal em cada um deles, para cima. Certo? Mas repara que tanto a força normal quanto a força peso em cada um deles não influencia no movimento. Tá aqui o sentido do movimento, ó. O movimento tá na horizontal, tá? Tá na horizontal. E as forças peso e normal estão na vertical. Então não vai influenciar no movimento desse cara. Então, para esse exercício nosso, para esse nosso probleminha aqui, essas forças não vão ser interessantes, não vão nos ajudar em absolutamente nada nesse nosso probleminha aqui. Então, a gente pode descartar elas, tranquilo? Tá, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos marcar as forças que estão agindo aí nesse cara. Nós temos aqui, ó, a força de 16 newtons, aqui como eu tinha conversado com vocês, tinha mostrado, né? Essa força de 16 newtons, tá? É a força que está puxando o conjunto como um todo, mas essa força F ela está sendo aplicada diretamente onde? Está sendo aplicada diretamente no bloco B, ó. Está sendo aplicada diretamente no bloco B, a força de 16 newtons, tranquilo? Beleza. Nós temos, olha aqui, ó, nós temos a força E, uma força de tração aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, nesse fio, tá? Nós temos aqui, ó, o fio aqui unindo o bloco A e o bloco B. Então, nós vamos ter força de tração. Se tu tem fio, tu vai ter força de tração, certo? Beleza, então vamos lá marcar essas forças aí, ó. Tranquilo? Vamos lá. Ó, eu tenho essa tração que puxa o corpo A para frente, só que essa tração no corpo B é uma força de resistência, tá? Devido à força de resistência lá do bloco A. Então, o fio puxa o bloco A para frente e esse fio puxa o bloco B para trás. Podemos dizer assim, tranquilo? Então, você tem aí... Como é o mesmo fio, gente, como é o mesmo fio que está unindo o bloco A e o bloco B, as trações aí são iguais. A tração que puxa o bloco A para frente é exatamente igual à tração que puxa o bloco B para trás. Então, a gente vai adotar aí, certo? Que a tração de A é igual à tração de B, a gente vai chamar essa tração de T, uma tração T qualquer. Tranquilo? Vamos lá encontrar o valor desse T, o valor dessa tração. Aqui, ó. Vamos lá. Pelo bloco A, você pode fazer de duas maneiras diferentes. Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras, mas não é necessário você fazer as duas maneiras. Fazendo uma única vez, você vai encontrar o valor, tá? E aí eu vou mostrar as duas situações que você pode calcular isso e você vê qual é a melhor maneira para você, tá bom? Então vamos lá. Pegando o bloco A, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton aqui, Fernanda, meu amor. Massa vezes aceleração. Então, no bloco A, a única força que está agindo para mover ele para frente é quem? É a tração. É a tração, né? E aí a massa de A vale 2 e a aceleração que os bloquinhos têm é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, a tração é igual a 4 newtons. Tranquilo? Bem simples, bem molezinha. Apliquei a segunda lei de Newton aqui, ó. Beleza? Que é a segunda lei de Newton aqui, ó. Fernanda, meu amor, tá? Beleza? E aí, nós vamos fazer a mesma coisa, encontrar o valor dessa tração, só que agora utilizando os dados do bloco B. Olha lá, vamos lá no bloco B. Mesma situação. Força resultante igual a massa vezes aceleração, ó. Tá? Fernanda, meu amor. Aqui, ó. Massa de B vezes aceleração. Agora nós temos uma coisa diferente. No bloco B, eu já não tenho apenas uma força influenciando no movimento dele. Eu tenho duas forças influenciando no movimento desse bloco B, que é a tração, tá? E a força
e a força F. Duas forças agindo, ó, beleza? Então, preste atenção. Essas forças estão em sentidos opostos, certo? Então, a força resultante aí vai ser a subtração entre elas, tá? A maior força menos a menor força. Bom, o sentido do movimento do cara é para onde? É para a direita, né? Nesse sentido aqui, para a direita. Então, quem é maior das duas forças? A força F ou a tração? Logicamente que é a força F, né? Porque o movimento dos blocos está no mesmo sentido dela. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que a força resultante no bloco B é igual a força F menos a tração, tá? Porque a força F é maior. E aí, vamos lá, substituir os valores. A força F vale 16, a massa de B vale 6 e a aceleração vale 2. 2 que multiplica 6 dá 12, a gente vai inverter eles. A tração vai para o outro lado positiva e o 12 vai para o outro lado negativo. Ó, você vai ter 16 menos 12 igual a tração. E aí a gente vai chegar à conclusão de que a tração vale 4 newtons. Prof, é o mesmo valor, né? É o mesmo valor, eu disse para você. Não vai mudar, ó. A tração, elas são iguais. Confirma aquela teoria que a gente disse lá em cima, lá no comecinho, que as trações são iguais, beleza? Então, não esquece, as trações são iguais, tranquilo? Então, vamos lá. O gabarito aí dessa nossa questãozinha é o gabarito letra C. E aí fica a seu critério, qual o melhor método que você faz, ou fazendo em apenas um bloco, fazendo nos dois, tá? Fazendo no bloco A, fazendo no bloco B, isso fica a seu critério, tranquilo? Vamos lá para uma outra situação a respeito da força de tração, que é o uso de polias, de roldanas, né? Chamado de carretel ou carretilha também. Bom, a gente encontra essa situação muito em obras, né? Você tem a utilização dessas polias, principalmente em construção, na construção civil, onde você tem que estar construindo mais de um andar, 2, 3 andares, e aí para não estar todo o tempo descendo uma escada, né, tendo um deslocamento muito grande, os pedreiros eles utilizam esse mecanismo aí das polias, né, conectam uma corda por ela e puxam massa, puxam material de baixo para cima, né, e para facilitar a nossa vida. Temos dois tipos de polias: as polias fixas, né, elas não sofrem movimento em relação a um ponto, elas ficam paradinhas, elas apenas giram para subir ou para descer um determinado corpo, um determinado material. Nesse tipo de polia, na polia fixa, você não tem vantagem mecânica. Então, por exemplo, se eu vou erguer um determinado peso, um peso P, um peso de 500 newtons, por exemplo, a força que eu vou fazer utilizando uma polia fixa vai ser igual ao peso do cara. Então, a força que eu tenho que fazer vai ser igual a 500 newtons também. Então, na polia fixa você não tem vantagem mecânica, então a força que você faz é igual ao peso do bloco que você está transportando aqui, ó, beleza? Ó, força é igual ao peso, isso na polia fixa. Onde é que eu vou ter vantagem mecânica? Nas polias móveis. Na polia móvel você tem a vantagem mecânica. A cada polia móvel que você tem, você reduz o esforço pela metade. Então aqui, ó, eu tenho um corpo P, né? Eu tenho um corpo de peso P. Como eu tenho uma polia móvel, como é que eu identifico, prof? Onde é que eu tô com a polia móvel, ó? Aqui eu tenho uma polia fixa. Ela tá grudadinha ali, ó, pregada na parede. E bem aqui eu tenho a minha polia móvel. Percebe que ela tá livre. Se eu puxar a corda, ela vai subir. Se eu largar a corda, ela desce. Então aí é a polia móvel. É essa polia que vai me dar uma vantagem mecânica aí. Tranquilo? Beleza? Então, ó, a cada polia móvel eu tenho uma redução na metade da força que eu tenho que fazer. Então vamos lá na situação. Se esse peso aqui, ó, se esse peso é de 600 newtons, como eu tenho nessa situação uma polia móvel, a força F que eu vou fazer para erguer esse peso de 600 newtons é apenas a metade, vai ser de 300, tá? Se eu tenho mais outra polia móvel, vou fazer diminuir pela metade aí essa força de 300 newtons, ou seja,
vão ser de 150 newtons a força que eu vou fazer aqui, tá? Então, a cada polia móvel eu vou diminuindo pela metade o valor. Mas tem uma equaçãozinha que facilita a nossa vida aí, ó. A força que a gente faz é igual ao peso do corpo que a gente quer erguer, que a gente quer sustentar, dividido por 2 elevado a n. O que é o n, prof? O n é o número de polias móveis. Número de polias móveis, beleza? Então vamos aqui para um exemplo. Na figura a seguir, temos uma combinação de roldanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. Vamos analisar a figura. Está aqui a nossa figurinha. Quantas polias fixas nós temos? Eu verifico que eu tenho uma polia fixa, essa daqui, ó, em vermelho, tá? Ela tá pregadinha ali no teto, tá? Beleza? Tá aqui, ó, pregadinha no teto, então ela é uma polia fixa, tá? E quantas polias móveis nós temos? Vamos ver aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 polias móveis. 3 polias móveis. Então, vamos para a resolução. Nós vamos ver o que ele pede, né? Provavelmente ele vai pedir a força que a gente deve fazer. A força de ação, que é o FA, a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio uma força de resistência de 500 kg força, será D. Então, essa carga aqui, ó, essa cargona aqui, ela vale quanto? 500 kg força. É como se fosse o peso do bloco, né? Então, 500 kg força. Qual é a força que o camaradinho aqui, ó, vai exercer para puxar essa força, essa carga de 500 kg? Uma força bem menor, né, do que os 500, porque nós temos três polias móveis, beleza? Vamos lá para a resolução. A força de ação, a força que o carinha lá vai fazer, vai ser igual à força de resistência, que são os 500 newtons, dividido por 2 elevado a n. Não esquece quantas polias móveis nós temos? Nós temos 3 polias móveis, tá? Então vamos lá, substituindo aí, a força de resistência vale 500, o número de polias móveis são 3, então nós temos aí que 2 elevado ao cubo vale 8, 500 dividido por 8, 62,5 kg força. E o nosso gabarito, letra C. Beleza, gente? Então a gente encerra mais um módulo, mais um tipo de força que a gente trabalhou hoje, a força de tração. Nas próximas videoaulas, força de atrito. Beleza, gente? Até a próxima!